todos, bom dia a todos. Gostava de começar por cumprimentar o candidato a mestre em Engenharia Industrial, o Mateus Silva, e desejar as maiores felicidades para a defesa da sua dissertação. Gostava também de cumprimentar e agradecer aos membros dos públicos que estão aqui presentes, em particular ao professor Luís Mesquita, que vai abrir este trabalho. Queria também cumprimentar os orientadores, o professor Carlos Andrade e o professor David Nunes, e agradecer a presença por estarem aqui. Queria também aproveitar para cumprimentar a audiência que está presente, que torna verdadeiramente pública destas provas. E assim vamos dar início ao trabalho intitulado Análise de Fadiga para Caixa de Engrenagem empregada em aerogeradores de 2,5 MW por meio da norma ANSI-AGMA 2101-04, que vai ser apresentada pelo Mateus Silva. Gostava de lembrar de que tem apenas entre 15 a 20 minutos a sua apresentação, depois da qual vamos ter uma discussão e questionamento sobre o seu trabalho. Então, e ao Mateus que pudesse iniciar essa apresentação. Certo. Os slides estão passando aí para vocês? Estão sim. Tá bem, então. Só botar um cronômetro aqui do meu lado. Posso dar início? Pode sim, pode começar. Bom dia a todos. Meu nome é Mateus. Eu vou apresentar para vocês hoje a minha tese, com o título de Análise de Fadiga para a Caixa de Engrenagem empregada em aerogeradores de 2,5 MW, por meio da norma ANSI-AGMA 2101-04. Eu fui orientado pelo professor Dr. Carlos Andrade e pelo professor Dr. Davi Lira Nunes. Bom, iria apresentar para vocês a introdução do trabalho, a fundamentação teórica, os materiais e métodos utilizados, também o desenvolvimento e os resultados obtidos e as conclusões que podemos chegar. Bom, primeiramente, um dos elementos de transmissão mais utilizados na engenharia e que ainda proporciona a inclusão de novas tecnologias é a engrenagem de aço. E devido à relevância da norma AGMA para o cálculo analítico em projetos de engrenagens, tanto no meio acadêmico quanto na indústria. Além disso, pela importância da geração de energia por fontes renováveis, que inclui benefícios ambientais e socioeconômicos, como menores emissões de carbono e economia na fatura elétrica, por exemplo. Importante ressaltar que, em dados per capita, Portugal é o 7º país do mundo em potência instalada de geração eólica. Fica visível nas barras azul claro que produz energia com aerogeradores em todo o seu território, contudo devido à importância dessa renovável e por ser uma eficiente fonte alternativa na geração de energia elétrica. O problema desse estudo envolve um estudo na área de elementos de máquinas, incluindo engrenagens de aerogeradores. Dessa maneira, a pesquisa envolve elementos de máquinas e energia eólica. Essa investigação é baseada em uma análise de fadiga com a norma ANSI-AGMA 2101-04, com os cálculos desenvolvidos para uma caixa de engrenagens, que é conjunto com grande recorrência de avarias em aerogeradores, a partir da análise de tensão de contato e flexão em engrenagens. As limitações desse trabalho se deram devido ao difícil acesso aos parques eólicos. Então, os dados do aerogerador e da caixa de engrenagens em estudo são retirados de websites e artigos científicos. Estudar esse problema trouxe a oportunidade de fazer o dimensionamento de uma caixa de engrenagens a partir da norma AGMA. Como citado, dada a relevância dessa norma para os cálculos analíticos de fadiga e também devido a pouca informação e material disponível sobre esse assunto. Ainda, dada a importância da energia eólica para o futuro da geração de energia de maneira renovável. Ou seja, estudar e desenvolver essa indústria ajuda a manter o crescimento da geração por fonte eólica, em vista de que a caixa de engrenagens é conjunto preponderante para a confiabilidade do aerogerador, pois esse conjunto ele envolve uma complexa manutenção, elevados custos e elevados tempos de parada em casos de falha. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver uma análise analítica de fadiga em uma caixa de engrenagens, empregada em um aerogerador, e isso tudo a partir da norma AGMA. Com isso, avaliar o dimensionamento da cadeia cinemática proposta, a partir dos cálculos de tensão de contato e tensão de flexão nos dentes da engrenagem, o que possibilita estudar os fatores utilizados pela norma para o cálculo de fadiga. Além disso, produzir um material de apoio para projetos de engrenagens, que possa ser útil no meio acadêmico e na indústria. Para isso, outro objetivo é complementar a norma com materiais de outras literaturas. E para fácil compreensão desse material, foi necessário desenvolver o objetivo de desenvolver
algoritmos matemáticos, que mostram o passo a passo para se realizar o cálculo completo com Agma. Por fim, realizar um breve estudo de lubrificação, materiais e tratamentos térmicos para engrenagens, tópicos de extrema importância para a confiabilidade da caixa de engrenagens. Primeiramente, o aerogerador é uma tecnologia muito importante de fonte renovável, movida pela força dos ventos, um recurso ilimitado e disponível naturalmente. De acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2019, 27% da produção de energia global foram por fontes renováveis. Porém, as fontes de energia renováveis como um todo ainda precisam se expandir bastante para atender a participação do cenário de desenvolvimento sustentável indicado pela Agência Internacional de Energia e visível nas previsões até 2030 marcadas em vermelho. Em Portugal, a geração de energia de forma eólica tem um papel fundamental no abastecimento do país. Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, essa tecnologia é responsável pela produção de mais ou menos 12 terawatt-horas por ano, conforme a imagem a seguir. Podemos perceber que em 2019, Portugal teve um pico de produção de quase 14 terawatt-hora em um ano. Ainda, a geração de energia de maneira eólica ocupa a primeira posição em geração por fontes renováveis no país desde meados de 2016, visível na segunda imagem nas indicações em vermelho. Os aerogeradores são compostos por pás que giram com a energia cinética do vento, fazendo girar o veio principal, que é ligado à caixa de velocidades. Essa entrega ao gerador um veio trabalhando em rotações suficientes para a geração de energia elétrica, conforme representado de maneira simples na figura a seguir. A determinação da energia gerada é feita pelo cruzamento dos dados de velocidade do vento no local com a curva de potência do aerogerador. E essa produção acontece geralmente entre 3,5 e 25 metros por segundo de vento no local. E são utilizadas estratégias de controle do rotor para maior incidência dos ventos nas pás. Atividade muito importante, porque a relação de potência e velocidade do vento é um cubo, ou seja, dobrando a velocidade do vento, a potência aumenta em 8 vezes. Então, pequenas mudanças na velocidade do vento podem trazer diferenças significativas de produção. Os parques eólicos eles podem ser instalados onshore, aqueles em terra, ou offshore, aqueles instalados em alto mar, como está visível nas imagens a seguir. Basicamente, o aerogerador é composto por uma torre, que tem a função de levar a nacelle, e por 3 pás que são fixas ao rotor. Na nacelle, ficam abrigados a caixa de engrenagens, o gerador, os veios e outros componentes. Existem ainda sensores empregados na nacelle, como, por exemplo, um anemômetro, medindo a velocidade e a direção do vento, servindo como dado de entrada para o sistema de controlo, tão importante comentado anteriormente. O trem de forças do aerogerador é composto por um rotor, por um veio lento, pela caixa de engrenagens, pelo freio, gerador e alguns outros componentes. A caixa de engrenagens que compõe esse trem de força pode ser composta por engrenagens de dentes retos, dentes helicoidais ou helicoidais duplos. Engrenagens que podem ser utilizadas em configurações planetária, paralela ou híbrida com essas duas ao mesmo tempo, como na caixa de engrenagens da imagem apresentada, que possui 2 estágios planetários e um terceiro paralelo. A caixa de engrenagens ela aumenta a velocidade lenta do rotor para a velocidade do gerador por volta de 1.800 RPM, componente que, devido ao grande número de turbinas no parque e acessibilidade limitada para manutenção, necessita de muita confiabilidade. Os principais modos de falha numa engrenagem são a fratura no cordão raiz e a picada na superfície de contato do dente. E é por esses motivos que todos os estudos desse elemento focam nessas duas características geométricas. Usando indicadores de criticidade e de custo, é visível que a caixa de engrenagens é o segundo conjunto principal crítico em turbinas eólicas. Esse mesmo estudo mostra que 26% das falhas nas caixas de engrenagens ocorrem justamente nas engrenagens. Sobre o método de cálculo analítico de engrenagens com Agma, essa norma é consolidada mundialmente pela sua eficácia e por considerar cenários de engrenagens em funcionamentos reais, qualidade que a torna amplamente utilizada no meio científico e na indústria. Como critérios de capacidade dos dentes da engrenagem, essa norma usa uma avaliação da resistência à picada e resistência à flexão. A picada, ela considera para sua análise a função das tensões de contato hertzianas compressivas entre 2 cilindros. A resistência à flexão, ela é medida em termos das tensões de flexão-atração em uma viga em balanço, com origem nas equações de Lewis. As fórmulas de classificação fundamental dessa norma são as seguintes para o contato e para a flexão.
Nessas fórmulas, tem vários fatores que precisam ser analisados, como, por exemplo, o fator de sobrecarga KO, que considera as cargas externas, como a existência de impacto do binário de acionamento, por exemplo. Também o fator de condição superficial ZR, que depende do acabamento da superfície dos dentes. Outro exemplo é o fator de temperatura Yθ, que considera as temperaturas de operação das engrenagens. Muitos fatores devem ser considerados ao selecionar o material de uma engrenagem. Esses fatores são analisados de acordo com aspectos aspectos de projeto, como as tensões de flexão e de contato, também a dureza em que se deseja. Também dos aspectos do ambiente em que a engrenagem está atuando, como a corrosão, a temperatura e a lubrificação. Ainda aspectos de fabricação, como o custo e disponibilidade do material, também a maquinabilidade desse material. A norma AGMA ainda cita alguns requisitos próprios para essa escolha de material. A norma, ela traz o seguinte fluxograma para o processamento do aço. Os tratamentos térmicos mais utilizados em engrenagens para caixa de engrenagens são tratamentos térmicos superficiais, como a cementação e a nitretação. Os métodos de endurecimento com indução ou chama também são muito utilizados. Como mostrado pela flecha vermelha, é possível endurecer somente a superfície que contorna o dente, com o flanco e a raiz, mantendo seu núcleo ainda macio, uma característica que é muito desejável a fim de evitar fraturas no dente. A lubrificação, ela tem grande importância na vida e eficiência das engrenagens. Esse fluido tem como principais funções controlar o atrito, minimizar o desgaste e remover detritos de calor da área de contato. A norma AGMA considera duas classificações de lubrificantes, os inibidos ou anti-espuma, e traz tabelas com exemplos do modo de operação da unidade motriz e da unidade acionada para diversos casos reais, o que possibilita ao utilizador a avaliação dessa classificação do lubrificante. Sobre o método de lubrificação, resumidamente, a lubrificação por banho de óleo e a lubrificação injetada são os métodos mais comuns para caixas de engrenagens. O levantamento bibliográfico foi feito com base em livros, artigos científicos, a norma AGMA, teses e websites. O parque eólico escolhido para esse estudo foi o de Bornes, em Macedo dos Cavaleiros, dada a importância e por ser o maior da região de Bragança, contendo 29 turbinas eólicas, com 24 delas do modelo Nordex N90 2500, escolhido então nesse estudo de caso. E devido ao difícil acesso aos parques eólicos, para conseguir os dados técnicos sobre essa turbina, foi utilizado o website Wind Turbine Models. Bom, para o dimensionamento da cadeia, como comentado devido ao difícil acesso aos parques, será utilizado o projeto de pinhões e coroas do trabalho de Guanjin, porque a caixa de engrenagens projetada por esse autor tem as características necessárias para compor o aerogerador da Nordex, selecionado para esse estudo. Ainda dada a atualidade desse trabalho, feito em 2018, e a relevância da revista em que foi publicado. Para a modelagem analítica de tensão à flexão e ao contato de engrenagens, foi usada a norma AGMA de 2016. E para isso, foram desenvolvidos algoritmos matemáticos que auxiliam na visualização das variáveis e mostram como encontrá-las, a fim de preencher as equações fundamentais dessa norma. Como, por exemplo, para escolher o fator de ciclo YN, que depois de 2 passos no algoritmo, pode-se escolher entre a figura 2.28 e a equação 35 para encontrá-lo, por exemplo. A escolha do material de tratamento térmico para engrenagens foi como apresentado no fluxograma, o mesmo apresentado anteriormente, e seguindo a norma ANSI-AGMA 2004-C08. As recomendações do fabricante de lubrificantes para engrenagens devem ser seguidas. No entanto, na ausência dessas recomendações, a norma ANSI-AGMA 9005-F16 traz indicações de classificação, índice e grau de lubricidade para lubrificantes. As informações para o desenvolvimento desse trabalho são as seguintes. Um aerogerador da Nordex, do modelo N90 2500, com a potência de 2,5 MW, com uma caixa de engrenagens de dentes retos, que tem uma rotação de entrada de 18 RPM e precisa de uma ampliação de 77 vezes. A cadeia cinemática para compor esse aerogerador foi a seguinte. Ela possui três estágios de ampliação, contendo um planetário e 2 paralelos, composta por engrenagens de dentes retos a fim de satisfazer o pedido da Nordex. A engrenagem escolhida para esse estudo é o pinhão do 3º estágio de ampliação, sendo essa a engrenagem com as maiores rotações por minuto desse conjunto, ou seja, aquela que tem o maior número de contato por dente em um determinado período. Os parâmetros e dimensionamentos das engrenagens são os seguintes. Como destacado em vermelho, os dados para esse cálculo são
os do terceiro estágio de ampliação, a coroa contendo 63 dentes e o pinhão com 17, com uma razão de transmissão de 3,71 e um módulo de 10. O pinhão tem um diâmetro primitivo de 175 mm e uma largura de face B de 412 mm, com uma rotação de aproximadamente 1.830 RPM. Os resultados com os cálculos analíticos com a norma AGMA para a tensão de contato são os seguintes: uma tensão de contato de 1.268,78 MPa e os fatores encontrados para chegar nesse valor estão na tabela do lado direito. A norma AGMA propõe que o fator de segurança ao contato SH esteja entre 1 e 1,5. Portanto, propusemos um fator de segurança ao contato de 1. A partir desse fator de segurança ao contato de 1, pudemos encontrar uma dureza Brinio para esse pinhão de 562,94 HB. Os fatores encontrados estão na tabela abaixo do lado esquerdo. Os resultados agora para a tensão de flexão são os seguintes: uma tensão de flexão de 276,49 MPa, com os fatores também apresentados, e um fator de segurança, a flexão de 1,3, o que também satisfaz o pedido da norma, para que esse fator de segurança também esteja entre 1 e 1,5. Bom, para o material e tratamento térmico, o padrão em engrenagens de caixas de engrenagens é a utilização de ligas de aço, que deve passar por um tratamento térmico de condicionamento, como prevê a norma, como um recozimento ou uma normalização, por exemplo. Para alcançar a dureza desejada, os tratamentos térmicos devem ser de endurecimento superficial, de forma que endureça o flanco e a raiz do dente, mantendo ainda o seu núcleo macio. Como endurecimento por cementação ou nitratação, tanto como por indução ou chama. Nesses dois últimos, a liga precisa ter um teor de carbono de aproximadamente 0,4% para atingir a dureza de 563 HBs necessários apresentados anteriormente. Depois disso, para garantir o tratamento, devem ser feitos os testes de dureza devido à importância de que a engrenagem cumpra com a vida útil esperada. Lubrificação e meta-lubrificação. A escolha da classificação do lubrificante para a caixa de engrenagens deve ser um óleo sintético anti-espuma, com base nas tabelas apresentadas anteriormente. Foi escolhido o índice de viscosidade de 240, sendo esse o maior índice dado pela AGMA. É feita a escolha do grau de viscosidade cinemática a 40 graus de 320, mesmo grau dos óleos do tipo ISO VG320, que é equivalente ao antigo grau AGMA 6 e muito utilizado em caixas de engrenagens. Com a velocidade linear e a temperatura de operação dessa aplicação, o grau de viscosidade encontrado com a norma AGMA é de 100 mm² por segundo. Sobre o método de lubrificação, a lubrificação por banho de óleo é geralmente insuficiente, se fazendo necessária a lubrificação por óleo injetado nesses casos. Bom, dentro desse trabalho, foi possível concluir que essa norma é muito completa e eficaz no que se trata de cálculos de fadiga em engrenagens. Uma de suas virtudes é que inclui inúmeros cenários reais nos fatores que utiliza para sua análise. Além de ser a mais divulgada nas pesquisas científicas, sua aquisição tem um valor mais baixo em relação à norma ISO, por exemplo. Com os cálculos, foi possível validar o dimensionamento proposto para essa caixa de engrenagens, a tornando viável, segundo a norma AGMA, para o aerogedor da Nordex, levando em conta que as engrenagens precisam de uma dureza superficial específica, conforme apresentado. E esses são os valores de tensão de contato, tensão de flexão e a dureza Brinio encontrados. Sobre o tratamento térmico, se a engrenagem passar pelos procedimentos indicados pela AGMA, incluindo o tratamento térmico superficial, é possível obter a dureza Brinio necessária e até superiores. Em relação à lubrificação, a nossa recomendação, em concordância com as orientações da AGMA, segue conforme a tabela abaixo e conforme comentado anteriormente também. Alguns detalhes pontuais sobre o dimensionamento de engrenagens a partir da norma AGMA. Para o cálculo do fator de distribuição de carga, KH, a norma considera uma relação largura de face B divididos pelo diâmetro primitivo DP menor ou igual a 2, relação que não acontece no pinhão projetado por Guanjin. Porém, se diminuíssemos a largura de face de modo a satisfazer essa relação pedida pela AGMA, necessitaríamos apenas aumentar a dureza Brinio desse pinhão. Portanto, fica uma dica de otimização para essa cadeia cinemática proposta anteriormente. Bom, a AGMA também considera o efeito do coramento, que é um alívio na ponta dos dentes da engrenagem, o que proporciona um engrenamento mais leve e diminui a tensão de contato. O problema aqui são os custos com a maquinabilidade com o coroamento, pois ela é feita dente a dente.
Portanto, essa análise de diminuição de tensão versus os custos deve ser considerado pelo projetista. Um ponto interessante é que para alguns fatores de cálculos de fadiga, a norma não propõe recomendações, como, por exemplo, para o fator de sobrecarga KO e o fator de tamanho KS, o que nem sempre é viável, pois demanda de experiência do projetista. Em contrapartida, isso é um ponto positivo quando o projetista ele tem experiência, dando autonomia para o profissional fazer escolhas a partir de uma aplicação específica em que ele necessita. Nesse trabalho, foi feito o detalhamento da norma, com a inclusão de materiais de outras literaturas, enriquecendo a análise, inclusive aperfeiçoando essa falta de recomendações em alguns casos. Baseado nisso, um aporte extremamente relevante dessa tese foi o desenvolvimento de algoritmos matemáticos, que apresentam todas as etapas a serem seguidas para a análise completa de fadiga em engrenagens, o que proporciona, assim, um roteiro didático e intuitivo para essa modelagem, porque apesar de muito eficaz e utilizada, essa norma é um pouco complexa de ser aplicada e esse trabalho com os algoritmos matemáticos aqui produzidos facilitam muito a sua análise. Além disso, essa tese possibilitará que futuros trabalhos automatizem os algoritmos matemáticos aqui desenvolvidos, partindo dos cálculos já consagrados e periodicamente atualizados pela AGMA para algoritmos de programação, possivelmente em Python, Julia ou R, por exemplo, facilitando ainda mais esse tipo de projeto, o que também evitaria erros não intencionados que estamos sujeitos a cometer durante o desenvolvimento de cálculos analíticos. Ainda será possível que outros investigadores estudem os dados desse trabalho com análises numéricas com o software ANSYS, por exemplo. Bom, aqui estão as referências que eu utilizei para o desenvolvimento dessa tese de mestrado e eu agradeço muito a atenção de todos.